quem nos acompanha aqui no nosso projeto AgroMais. Já estamos chegando aí no episódio 80, onde semanalmente a gente traz para cá sempre algum convidado, algum especialista, enfim, alguma pessoa de notório saber, de reconhecimento na sua área, né? Sempre com aquele propósito de levar informação útil para a sociedade. Quem já está aqui inscrito no nosso canal, nosso muito obrigado. Quem não fez a inscrição ainda, a gente pede que possa se inscrever. Nossa convidada de hoje, minha colega, engenheira agrônoma Andréa Brondani da Rocha, ela que é agrônoma pela URGS, especialista em Direito Ambiental Internacional pela URGS, com mestrado em Fitotecnia também na Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Fisiologia Vegetal pela Unicamp, pós-doutorado em Fitopatologia e Bioquímica pela Michigan State University, nos Estados Unidos, consultora técnica do SINDAG, né, por sinal onde estou como executivo, onde atua em sistemas de gestão sustentável de pulverização e controle fitossanitário. É professora também na Academia Brasileira de Tecnologia da Aplicação Aérea, do IBRAVAG, e atualmente é conselheira federal licenciada no CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Tem uma grande experiência na assistência técnica rural, especialmente em agregação de valor nas principais cadeias produtivas e atingimento de mercados consumidores. Tem atuado também no setor de análise de riscos, na produção e exportação de produtos agropecuários, bem como em processo de normatização e adequações para atingimento de metas em projetos de rastreabilidade e certificações de diversas cadeias produtivas do Brasil. E atualmente está como candidata ao cargo de diretora-geral da Mútua RS, a Caixa de Assistência dos Profissionais no Sistema CONFEA-CREA, cujas eleições gerais vão acontecer em 17 de novembro. Mais uma vez, doutora Andréa, obrigado por estar com a gente. Nós vamos falar hoje aqui sobre o tema, sobre o papel da assistência técnica rural na agregação de valor. Seja muito bem-vinda e já vamos direto ao ponto, né? O que é essa assistência técnica? Como é que ela agrega valor na nossa produção? Olá, Gabriel. Muito obrigada por ter me oportunizado participar desse programa de vocês. É um programa que traz, né, novidades para os colegas de uma forma bastante democrática e acessível. Pois é, a assistência técnica rural, ela é o fato de um colega formado, não é, na área de produção agropecuária, os engenheiros agrônomos, né, os engenheiros agrícolas, que possa dar essa assistência, acompanhar as diversas etapas de produção, né, agropecuária, e com isso trazer otimizações dos recursos, quer sejam os insumos, e também melhorando então a qualidade ou a produtividade dessa produção. Quando a gente fala em melhoria de qualidade, Gabriel, a gente já está falando em agregação de valor. Vamos dar um exemplo clássico, né? A soja, em alguns mercados, ela já é vendida pelo teor de proteína, que vai dar depois a rentabilidade no processo industrial dela, né? E quanto melhor for a produção dessa soja em qualidade, o produtor vai colher um maior teor de proteína. Um outro exemplo clássico também de agregação de valor é em relação ao nosso trigo. Um trigo que tenha baixos resíduos, um trigo com alto peso de hectolitro, por exemplo, que é vendido, né, pelo peso de hectolitro. E vai resultar numa melhor rentabilidade para o produtor. Não, legal. E como é que tá, já que você falou do produtor, né, fazendo esse gancho aqui, como é que o produtor está nesse cenário? Ele está percebendo a importância de trabalhar assistência técnica nesse sentido de agregar valor? Porque historicamente você fala que o produtor ele é muito bom literalmente em produzir, mas ele acaba não pensando do ponto de vista empresarial. Como é que dá para fazer essa relação aí? Aí nós temos alguns pontos que eu acho que a gente pode fazer uma reflexão. Primeira coisa é que realmente o nosso produtor rural ele está muito desassistido. Tá? Ele entra numa cadeia produtiva com uma expectativa de rendimento, quer seja de produção como financeiro, tem que resultar em pagar as contas dele, é a profissão dele, né? Nós temos algumas linhas de crédito para produção,
para assistência técnica. Nós temos a Emater do Rio Grande do Sul, que faz um brilhante trabalho, mas tem limitações, eles têm, às vezes, faltas de técnicos, né? E também os técnicos merecem um melhor tratamento em termos de remuneração mesmo desses profissionais da agronomia, e dos quais eu me sou muito solidária. Tenho vários colegas engenheiros agrônomos da Emater. E nós temos, então, esses produtores, eles têm necessidades de ter acompanhamento. Alguns vão para cooperativas. O sistema cooperativista, ele nasceu diante dessa necessidade de ter um acompanhamento técnico e também a comercialização, né, mais em conjunto. E a assistência técnica, então, ela falta ainda, vou falar pelo Rio Grande do Sul, ainda falta muito, nós temos um longo caminho a percorrer, e aí temos aqueles grupos de produtores maiores que estão extremamente especializados e têm uma assistência técnica dos colegas autônomos, né, Gabriel? Nós temos aí em Passo Fundo, por exemplo, a tua região, colegas que são campeões de produção, eles também produzem, mas também são autônomos, têm consultorias próprias, né, e que fazem um trabalho, assim, excepcional, no sentido de trazer o que tem de melhor, de mais novo no campo e realmente fazer com que os produtores se sintam bastante satisfeitos. Não existe dúvida alguma que quando uma lavoura é bem acompanhada por um engenheiro agrônomo, nesse momento essa lavoura ela vai responder, tá? Porque a aplicação das técnicas faz total diferença. E o produtor, ele vê que esse serviço se paga, Gabriel. Não, interessante. Eu acho que... E aí está o segredo, né? A partir do momento que ele começa a perceber que está sobrando mais dinheiro no bolso, né? Que é o que importa, a gente pode, talvez, ter um caminho mais interessante. E já que a gente está falando em dinheiro, né? É muito caro fazer assistência técnica, o produtor gasta muito, as empresas gastam. Como é que é essa relação, né? Porque sempre acredito que uma das barreiras que acaba vindo na discussão é o custo disso, né? Quanto isso custa, eu não preciso, enfim, deve trazer um pouco disso, né? Como é que isso fica no contexto do bolso do produtor? Esse é um aspecto bem importante. Você é uma pessoa que é bastante especializada na questão da gestão da produção, né? O fator assistência técnica, ele tem que ser visto como um dos fatores de gestão da produção. Assim como a tonelada de calcário tem que ser contabilizada a presença de um responsável técnico pela produção. Tá? E você vai ver, e nós temos dados que comprovam isso, que quando essa produção ela é assistida, no decorrer dessa mesma safra, o produtor ele vai experimentar redução no aporte de insumos ou melhor escolha de insumos, tá? Muitas vezes o tempo da aplicação do fertilizante. Eu gosto muito de participar das palestras, dos dias de campo, que vários colegas dão, até pela minha entidade de classe também, a EAVARP, a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Rio Pardo. Nós tivemos a presença de colega que veio da região aí de Passo Fundo e veio falar sobre adubação, né? Aplicação de diversas fórmulas e origens até de produtos de fertilizantes diferentes, em que ele mostra, tá, a economia que se dá quando se faz a aplicação correta, na época certa, né? Assim como os controles de doenças, né? E é o olho, claro que o olho do produtor ele é muito importante, mas é o olho clínico de alguém que fez 5 anos de faculdade, que conhece, já sabe, e que faz a interação entre o padrão climático e tem um acompanhamento constante daquela lavoura. Ele vai dizer quando aplicar e vai otimizar os recursos do produtor. E isso fatalmente se paga. Os produtores eles experimentam uma economia significativa no seu sistema de produção. Um outro aspecto bem importante, o acompanhamento, né, dessa gestão, também quando vai para a etapa de comercialização. Nós temos alguns colegas que são especialistas em comercializar produtos. Eu mesma já tive várias experiências, tá?
Se me permite, eu vou citar um caso, por exemplo, de uma associação de pequenos produtores. Eles produziam ervilha e vendiam ela in natura. Bom, ervilha é um material extremamente perecível. A gente compra ervilha ou em lata ou congelada, né? Produto fino, bom, rico em proteína. E que os produtores, então, queriam produzir. Eu disse para eles, vamos agregar valor para ela? Vamos vender a proteína da ervilha liofilizada, que é utilizada hoje para os bifes, né, de origem vegetal. A Tyson, por exemplo, lançou diversas linhas, né, de alimentos para a turma que não quer comer proteína animal, e a proteína da ervilha, ela é a melhor para dar emulsificação, bem melhor do que a proteína de soja, sem aquele sabor desagradável. O que a gente fez? A gente conseguiu construir uma parceria com uma empresa que fez, então, os envelopes que a gente utilizava. A gente extraía a proteína da ervilha e vendia já a proteína liofilizada, o que facilitou muito a logística. Então, a gente agregou valor à produção deles e retirou da nossa conta a perda de processamento, né? Perda de ser um produto perecível. Isso é agregar valor através de uma assistência técnica e se paga. Muito interessante, que aula que a gente está tendo aqui, e como o assunto é bom, o tempo passa voando, né? E nosso propósito aqui é que a gente fique sempre ao redor de 15 minutos e que provoque o interesse, a curiosidade, porque até na descrição do vídeo aqui, nós temos todos os contatos da doutora Andréia. Quem tiver mais interesse pode ir atrás dela, buscar informações. Realmente ela tem um vasto conhecimento e uma rede de contatos muito forte, pode ajudar muito, né? A gente tem o nosso público aqui, basicamente, muita gente ligada, obviamente, direto à agricultura, como agrônomos, como produtores e filhos de produtores, que acompanham muito aqui. Então fica a dica aqui, né? Seguir a doutora André nas redes sociais e buscar fazer o contato também. Fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar, para você poder trazer para nós. Geralmente, na sua experiência aí já de longa data, qual é o fator que faz o produtor rural decidir investir em fazer assistência técnica e realmente colocar recursos nisso? Onde é que é o estalinho ali que faz ele, não, eu vou fazer isso? Onde é que ele decide? Bom, ele é pressionado pelo mercado, né? O produtor é pressionado pelo mercado comprador, ele busca sempre uma estabilidade, isso é lógico, todo mundo quer estabilidade na vida. Então, o mercado ele faz uma pressão. E outra coisa que faz pressão, né, são as sanções, eventuais sanções do comprador. Vamos lá, por exemplo, se eu descontar no peso do hectolitro do trigo, ou se eu descontar em grão ardidos na soja, ele vai ter que buscar uma assistência técnica, porque a falta de conhecimento ou de treinamento também, né, é uma necessidade, então, crescente que a pessoa tem. E uma situação, por exemplo, uma oportunidade de mercado, entrar num mercado novo, em que ele vai buscar uma assistência técnica para se adequar, tá? E também a gente vê condições climáticas, né? Que fazem ter uma quebra de safra, e ele vai buscar uma assistência técnica para não repetir a dose numa eventual perda. Outras coisas são, como eu digo, o mercado mudando. Nós vemos, por exemplo, agora a soja, né? Para você conseguir ter uma estabilidade de produção, é bom ter um acompanhamento técnico para agregar valor e para atingir mercados que antes não atingiam. O milho, por exemplo, também vai ser vendido em diferentes situações e atualmente nós vamos ter milho para hidrogênio, nós vamos ter milho para etanol de milho, a indústria farmacêutica vem buscando também, né? Então, tem várias oportunidades para os nossos produtores. E não é só um grande produtor, tá? Aquele produtor pequeno, por exemplo, de feijão em lata. Eu tenho conseguido colocar feijão em mercados que antes não existiam. Tá? Índia, Europa, Itália, Espanha, mercado também, o mercado árabe, por exemplo, que consome feijão calpi em larga escala, grande quantidade. E nós, no Rio Grande do Sul, temos N oportunidades.
Fica a dica mais uma vez aqui, né? Para que a gente possa buscar mais conhecimento sobre o tema. Está aqui uma excelente profissional que pode trazer agregação de valor aí à sua propriedade e ao seu negócio dentro, seja onde for, né, que você estiver aí, com certeza a doutora Andréia pode trazer mais informação. Mais uma vez agradecer muito a doutora Andréia estar com a gente aqui. Vou devolver para ela, para que ela possa fazer suas considerações finais, deixar sua mensagem aí para o nosso público. Doutora Andréia, por favor. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada aí pela oportunidade, aos nossos ouvintes. E nós estamos sempre à disposição, principalmente, né, no que eu puder ajudar os colegas a oportunizar encontros, podcasts, redes de relacionamento, de trocas de informações confiáveis. Podem contar comigo sempre, porque é por aí. Se alguém está se sentindo sozinho, eu digo, não, você não está, você tem a gente. Remotamente, vamos fazer uso dessas tecnologias para manter o pessoal no campo entusiasmado, porque principalmente os filhos de produtores, aí nós temos um futuro brilhante pela frente e contem sempre conosco. Obrigado, doutora Andréia, pós-doutora Andréia, que esteve com a gente aqui hoje em mais esse episódio do AgroMais, esse projeto que nasceu em parceria aí com várias pessoas, algumas entidades também, com o propósito de despertar curiosidade em alguns temas e ter sempre um profissional referência aqui que possa nos instigar a querer conhecer mais. E essa é a dica. Aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais da doutora Andréia, tem os contatos para que você possa buscar mais informações sobre o tema, sobre o papel da assistência técnica rural na agregação de valor. Nunca esse tema foi tão importante. Obrigado a todos que nos seguem aqui nas redes sociais, quem está inscrito no nosso canal, quem não está inscrito ainda que possa fazer sua inscrição, a gente sempre pede que você possa divulgar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.